boa noite, pessoal. Eu sou o contador de histórias e estou aqui para ajudar vocês a cair no sono com esses contos de terror ambientados na cidade de Pueblo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês estão e que horas são aí. Então deixem um comentário. Quando estiverem prontos, se acomodem, relaxem, o escuro está esperando. Era 2 de maio de 1964 e eu tinha acabado de terminar o ensino médio poucos meses antes. Consegui um emprego no cinema local, o único da cidade, com a ideia de economizar algum dinheiro antes de ir para a faculdade e deixar nossa comunidade pequena e rígida. Como vocês podem imaginar, os cinemas daquela época eram muito diferentes do que são hoje. Havia muita censura e apenas certos filmes eram permitidos. Em lugares como o nosso, quase sempre exibiam os mesmos 5 filmes repetidamente, algo que, razoavelmente, se tornava muito chato, especialmente para os mais jovens, já que quase sempre eram filmes de ficção científica com um toque religioso ou aventuras vagas. Isso acontecia porque nossa comunidade era bastante religiosa e conservadora. Certo dia, enquanto eu ia procurar o próximo rolo de filme para a sessão da meia-noite, algo chamou minha atenção. Ali, meio enterrado em uma das prateleiras empoeiradas, eu vi um rolo de filme antigo que nunca tinha notado antes. Fiquei muito curioso, então fui até lá. Limpei o pó. Ao examiná-lo, senti uma mistura estranha de empolgação e confusão. Não conseguia acreditar que um filme de terror tivesse chegado ao nosso cinema, e ainda menos que tivesse ficado escondido ali todo esse tempo. Claro, contra todas as probabilidades, isso não era o que mais me preocupava. Eu só pensava em como meus amigos ficariam animados ao ver um filme de terror de verdade. Foi uma grande descoberta. No dia seguinte, eu reuni meus amigos da escola e os convidei para depois da sessão da meia-noite. Quando eles finalmente chegaram, eu mal podia esperar para mostrar a eles o rolo que tinha encontrado. A empolgação era visível nos rostos deles quando tirei o filme do balcão. E eu estava igualmente ansioso para exibir o filme e ver do que se tratava. Era por volta de 1h15 da madrugada quando nos acomodamos na sala de projeção vazia. Quando tudo estava pronto, apaguei as luzes e nos sentamos na primeira fileira, assistindo o título Los Olvidados aparecer lentamente na tela. O filme começou como qualquer outro, com um grupo de 6 amigos em uma vila religiosa, parecida com a nossa, mas, à medida que avançava, as coisas começaram a ficar estranhas. Comecei a perceber alguns detalhes perturbadores, como o fato de que os personagens me lembravam um pouco meus amigos. A princípio, pensei que estava exagerando, mas havia tantas semelhanças que não pude ignorar. Embora os nomes e as aparências fossem diferentes, certas coisas sobre como eles falavam, agiam e até o jeito de se vestir eram muito semelhantes. Por exemplo, o personagem Brad parecia muito com meu amigo Matt. Ambos tinham pais adotivos e adoravam andar de skate, além de se meterem em confusão. A diferença é que o Brad no filme tirava boas notas na escola, enquanto, na realidade, meu amigo Matt se importava pouco ou nada com os estudos. Depois tinha a Julia, a atleta do grupo, que lembrava bastante a Mariana, já que ambas faziam parte do time de natação. No entanto, Julia tinha talento de verdade. Ela era boa em vários esportes e recebia propostas de universidades, coisa que Mariana não poderia dizer. O personagem de Zack era chamado Saed, e ambos eram grandes festeiros e fumavam tudo o que conseguiam pegar. Mas a chave estava em que Saed era muçulmano, e Zack não tinha nada a ver com religião. Havia também a Janete, a clássica boa moça, com pais exemplares e ótimas notas, o que se encaixava no personagem, enquanto a Claire, a personagem, tirava boas notas copiando e pedindo ajuda aos outros para fazer sua lição de casa. Além dos personagens, algo na cidade e em suas ruas parecia estranhamente familiar, como se eu já tivesse vivido aquilo antes. No entanto, na época, eu não pensava que havia alguma conexão entre o que estávamos vendo na tela e nossas vidas reais. Era muito louco pensar nisso, especialmente porque a trama girava em torno de um personagem que eu não reconhecia nem um pouco. A história de Caroline foi nossa primeira visão do verdadeiro horror no filme. Para ser honesto, sua história parecia mais trágica do que aterrorizante. Ela era uma adolescente que, como nós, vivia em uma vila religiosa,
um tanto afastada da modernidade. Mas a trama girava em torno de como sua família se mudou para a cidade para escapar de um passado sombrio que os atormentava. A atmosfera ficou densa, dava para quase sentir. Quando a trama se desenrolava, eu sabia que tínhamos feito a escolha certa assistindo aquele filme, embora nunca imaginasse até onde aquilo poderia nos levar. O riso e as piadas de meus amigos começaram a desaparecer conforme nos envolvíamos na escuridão da história. E sem querer começamos a questionar se algumas histórias estavam destinadas a serem contadas. Foi nesse momento que o mistério de Caroline começou a se desdobrar. Parecia que o filme decidirá nos arrastar para a parte mais sombria de sua história. Descobriu-se que os pais dela haviam sido acusados de bruxaria na vila anterior e de realizar uma série de rituais malignos. No entanto, depois de um tempo nas sombras, eles acreditavam ter recomeçado em um lugar seguro. Mas nada passou despercebido, e quando descobriram seus crimes, a notícia se espalhou como fogo. Seus supostos amigos, começando pela Claire, simplesmente a ignoraram, e a comunidade rapidamente se voltou contra ela. Mas isso foi só o começo, pois logo a cidade inteira se uniu para caçá-los. Caroline e sua família foram para a floresta para enfrentar um julgamento, mas o que aconteceu lá foi simplesmente arrepiante. Em vez de um julgamento justo, Caroline e sua família foram enterrados vivos. Essa parte do filme foi brutal e aconteceu por volta da metade da exibição. Depois disso, a história se tornou uma festa de mortes horríveis de cada personagem secundário, como se cada um deles estivesse sendo punido por ter traído Caroline. A primeira vítima foi Brad. Um dia, enquanto voltava da escola de skate, ele bateu em uma pedra. Ao cair, bateu a cabeça tão forte que morreu instantaneamente. A cena foi tão gráfica que era difícil ignorá-la. Vi seu crânio se estourar e o cérebro se espalhar pelo chão. Eu nunca tinha visto nada tão realista em nenhum filme moderno. A cena parecia tão real que todos nós soltamos um grito de choque, e meu estômago revirou. Depois disso, foi a vez de Julia. A cena mostrava ela na prática de natação, onde o treinador sinalizou para que eles entrassem na água. Ela pulou imediatamente, mas torceu o tornozelo e afundou lentamente, fazendo um esforço desesperado para se manter à tona, mas não conseguiu. Então, começou a entrar em pânico com a iminente ideia de afogamento, enquanto o treinador e seus companheiros apenas a olhavam, ignorando seus gritos de socorro. A cena era absolutamente desesperadora. Sua agonia podia ser sentida até que, finalmente, seus pulmões se encheram de água e seu corpo cedeu. Aquela imagem ficou comigo para sempre. O ciclo de horror continuou e cada morte foi mais longa e angustiante do que a anterior. Cada fragmento de sangue e sofrimento foi tão vívido que eu não conseguia suportar. A cena de sair foi igualmente chocante. Era a noite depois da morte de Brad, e ele estava sozinho em casa. Ele esqueceu um cigarro na cozinha. No meio disso, ocorreu um vazamento de gás. A explosão foi devastadora. Vimos ele gritar e se incendiar, caindo de joelhos na porta de sua casa, lutando pela sobrevivência. O garoto se contorcia, gritava e tremia por quase 5 minutos enquanto seu corpo queimava, tossindo sangue, até que finalmente morreu. Claire foi a próxima da lista de vingança de Caroline, e sua morte foi o que realmente quebrou meus limites. Ela foi a primeira a trair Caroline e foi atacada por um grupo de homens que a esfaquearam a caminho de casa. A cena mostrava ela sendo brutalmente violentada e mutilada, sem nenhum mínimo de censura. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu estava na beira do meu assento, quase gritando de horror e desespero pela brutalidade da cena. Finalmente, depois daquela barbaridade, jogaram o corpo dela na mesma floresta onde o corpo de Caroline tinha ido parar. Era demais. Eu senti que iria desmaiar e me levantei rapidamente, quase vomitando. Meus amigos riram quando me viram, achando que eu estava tentando assustá-los, mas eu só sentia que algo estranho e muito ruim estava acontecendo. Fui ao banheiro e fiquei lá por cerca de 25 minutos tentando me acalmar. Quando voltei, o filme já tinha acabado e meus amigos estavam se levantando para sair. Pareciam ter gostado e falavam empolgados sobre o quanto o filme os havia chocado. Tudo estava normal, e eles riam dizendo que eu tinha sido o único a ficar aterrorizado com o filme. Depois disso, fomos em direção à saída juntos, mas justo quando estávamos para sair,
Matt tropeçou em um dos degraus e bateu com força em uma das fileiras de cadeiras, achando a cabeça no chão do cinema. O som do impacto ecoou nos meus ouvidos, e uma corrente de sangue começou a se espalhar ao redor da cabeça dele. Ficamos todos paralisados, em choque, sem conseguir processar o que acabará de acontecer diante de nossos olhos. Após um momento de silêncio, começamos a nos aproximar lentamente do corpo de Matt para ver se ele estava vivo. Mas assim que nos aproximamos, a expressão de Mariana mudou repentinamente, como se tivesse visto um fantasma. Eu vi ela agarrando a garganta, lutando para respirar, e eu soube que algo definitivamente estava errado. Era como uma cruel piada de mau gosto. O que tinha começado como uma simples noite de cinema tinha se transformado em algo completamente aterrorizante. As imagens na tela e a realidade estavam se misturando, e eu senti que não tinha mais certeza de nada. Quando Mariana começou a tossir, corremos até ela, perplexos e assustados com o que estava acontecendo. Era como se ela estivesse se afogando, mas sem conseguir expelir nada. E, apesar de estarmos ali, não havia nada que pudéssemos fazer. Ela se contorcia, lutando cada vez mais para respirar, mas, antes que pudéssemos entender o que estava ocorrendo, ela desabou no chão, inerte. Ficamos lá, paralisados de medo, como se o tempo tivesse parado e nos deixado à mercê do terror que se desenrolava diante de nossos olhos. Em meio a isso, minha mente ficou em branco, tentando processar o impossível, e justo quando eu tentava entender o que estava acontecendo, ouvimos um estalo que ecoou ao redor, seguido por uma onda de calor intensa. Quando me virei, vi Isaac sendo consumido pelas chamas. Janete e eu recuamos horrorizadas, enquanto ele gritava em agonia, seu corpo se contorcendo em convulsões. Meu coração disparava, e eu sentia como se fosse desmaiar a qualquer momento. O pânico tomou conta de mim enquanto eu pensava: quem seria o próximo? Janete estava perdida, com os olhos distantes, como se não conseguisse compreender o que estava acontecendo. Sua expressão estava vazia, e pude perceber como seu corpo tremia, incapaz de absorver o horror que se desenrolava à sua frente. Nesse momento, seus olhos varreram a sala, e foi então que percebi o quanto ela estava aterrorizada. Eu sabia que não podia ficar ali para ver mais. Então, sem pensar, me levantei e corri para fora do cinema, rumo à escuridão fria da rua. Minha única esperança era escapar de qualquer destino maligno que pudesse me aguardar. Corri sem rumo, sem saber para onde estava indo, até que, antes que percebesse, já estava em casa. Corri para o meu quarto, me jogando na cama, com as pernas trêmulas e o peito arfando rapidamente, como se tivesse corrido uma maratona. Enquanto me deitava ali, tentei entender o que havia acontecido naquela noite. De algum modo, eu tinha escapado, mas as imagens de meus amigos em agonia estavam presas na minha mente, me torturando sem piedade. A polícia encerrou a investigação 3 meses depois. As mortes foram tão estranhas e desconcertantes que não sabiam nem por onde começar a investigar. Como eu temia, no final, Janete sofreu o mesmo destino atroz de Claire no filme, o que era completamente insano, pois não havia mais ninguém na sala quando eu fugi. No início, a polícia tentou me vincular ao incidente, achando que eu fosse responsável pelas mortes de meus amigos, mas, quanto mais investigavam, mais se viam presos em um labirinto sem saída. Por fim, não tiveram outra escolha senão me liberar e até acreditar na minha história. E, de fato, por mais implausível que fosse, começou a ficar cada vez mais claro que as cenas que vivi e as do filme eram assustadoramente semelhantes. A polícia ficou tão perplexa quanto eu. Eu me via atormentado pela ideia de que minha aldeia estava amaldiçoada, especialmente depois do que aconteceu com a família de Caroline naquela floresta. Comecei a questionar se a história de Caroline era real ou se todos nós estávamos predestinados a vivenciar aquele terror. Tudo o que eu sabia era que havia escapado de um destino horrível, no último segundo, quando decidi ir ao banheiro e coincidentemente perdi a cena mais brutal. Mais tarde naquele ano, deixei a vila depois de meses de terapia. A comunidade nunca mais foi a mesma após aquela tragédia, e as pessoas começaram a partir uma a uma, enquanto as casas se enchiam de poeira e teias de aranha. Dizem que nada dura para sempre, mas o coração de nossa cidade parecia estar apodrecendo de dentro para fora, chegando ao estado de uma cidade fantasma.
Com o tempo, o cinema e cada cantinho daquele lugar desapareceram, como se tivessem sido apagados do mapa. Às vezes me pergunto se a cidade, o filme ou até o próprio cinema não deveriam ter sido enterrados há muito tempo, resgatados da memória coletiva das pessoas que já habitaram aquela cidade perdida chamada Golden Hills. Por minha parte, embora tenha tentado seguir em frente, o que vivi naquele filme e a realidade ao meu redor nunca me permitirão escapar do terror que foi desencadeado naquela noite. Oi, eu sou o Hugh Evans e essa história aconteceu comigo quando eu morava em uma casa alugada em uma cidade pequena em Nashville, Tennessee, onde vivi com minha esposa por cerca de 5 anos. Minha esposa e eu nos casamos jovens, então decidimos alugar uma casa em vez de comprar, já que ainda estávamos tentando nos estabilizar financeiramente. O único problema foi que, quando nos mudamos, já havia outro inquilino. Um cara chamado Greg Cooper estava ocupando o porão porque não conseguia pagar o resto da casa. No começo, a ideia de ter um estranho morando no porão não nos animava nada, mas como não havia muitas opções, decidimos que teríamos que nos acostumar com isso. Nas primeiras semanas, minha esposa e eu tentávamos evitar qualquer tipo de interação com o Greg, mas as semanas viraram meses, e com o tempo, começamos a jantar com ele de vez em quando. No começo, foi um pouco estranho, não vou negar, mas acabou virando parte da nossa rotina. 4 anos se passaram assim, mas em um certo ponto o comportamento do Greg começou a ficar estranho. Embora o Greg sempre fosse um cara meio esquisito, ele de repente começou a agir ainda mais estranho do que o normal. Eu comecei a perceber que ele sempre estava voltando para casa por volta das 3 da manhã, o que não era nada comum. A gente sabia que era ele porque o som dos passos e uns barulhos estranhos lá de baixo geralmente nos acordavam. Um dia, decidi perguntar o que estava acontecendo. E aí, Greg, por que você está voltando tão tarde? A gente está ouvindo os barulhos estranhos. Falei. A resposta dele foi bem casual. Ah, meu chefe me colocou no turno da noite, uma dor de cabeça, mas vou ser mais quieto da próxima vez. Não queria incomodar vocês. Na hora, confiamos nele e não pensamos mais sobre o assunto. Não tínhamos motivo para achar que havia algo de errado. O Greg cumpriu a promessa por um tempo, mas de vez em quando ainda acordávamos com aqueles barulhos estranhos. Uma semana depois, minha esposa me acordou uma manhã com uma expressão preocupada. Ei, acho que tem um problema com a nossa banheira. Ela falou. O que você está falando? Perguntei, confuso. Não tenho certeza. Vai lá dar uma olhada, respondeu. Eu fui até o banheiro e encontrei a banheira cheia de água suja, com umas coisas estranhas saindo do ralo. As privadas também estavam entupidas, então decidimos perguntar ao Greg se ele estava com o mesmo problema no porão. Bom dia, pessoal. Greg cumprimentou animadamente, sentado no sofá. Eu percebi na hora que ele não tinha tomado banho, porque ele estava com um cheiro meio esquisito. Greg, a gente tem um problema com a banheira e as privadas. Você acha que pode nos ajudar ou devemos chamar um encanador? Ele imediatamente pareceu preocupado e disse: Não é necessário. Os canos aqui sempre fazem isso. Deixa comigo, eu já conserto. Sem pensar, ele rapidamente subiu até o banheiro. Fez alguma coisa e, no fim, a privada parecia funcionar de novo. Agradecemos e ele sorriu, voltando para o porão. Mas, estranhamente, no dia seguinte, tudo voltou ao normal. Toda vez que falávamos para o Greg que íamos chamar um encanador, ele se recusava terminantemente. Isso é normal. Eu dou conta disso, ele repetia. Mas depois de 3 semanas desse ciclo, minha esposa e eu decidimos que era hora de chamar um profissional. Quando os encanadores chegaram, Greg abriu a porta e sua expressão não era exatamente amigável. Na verdade, ele parecia nervoso e meio irritado. Mas não pensamos muito sobre isso porque a situação realmente precisava ser resolvida. Ele claramente não conseguia resolver aquilo de forma definitiva. Finalmente, ele deixou os encanadores entrarem e minha esposa os levou rapidamente até o banheiro para mostrar o que estava acontecendo. Nesse momento, o Greg se aproximou de mim, me agarrou pelo braço e rosnou. Por que você os chamou? Eu falei que ia resolver isso. Eu fiquei surpreso. Nunca tinha visto o Greg agir assim. Relaxa, eu respondi.
A gente está pagando tudo. Não tem motivo para ficar assim. Mas, justo nesse momento, um dos encanadores interrompeu. Bem, senhor, nós inspecionamos e parece que o problema está no ralo principal. Deve ser no porão. Greg ficou furioso ao ouvir isso, e eu realmente não entendi o que estava acontecendo com ele. Mas ele finalmente me soltou e disse para os encanadores o seguirem até o porão. Nós estávamos morando ali há 4 anos e raramente tínhamos ido ao quarto do Greg, pois respeitávamos a privacidade um do outro. Mas quando entramos dessa vez, ficamos completamente estupefatos. O quarto dele estava uma bagunça total. Havia cigarros, garrafas vazias e comida podre espalhada por todo lado. Além disso, o quarto estava encharcado e havia um cheiro de esgoto que dava ânsia de vômito. Era como entrar em um caos total. De repente, eu me senti preso em um pesadelo. Os encanadores começaram a trabalhar imediatamente, e minha esposa e eu decidimos ficar no andar de cima, deixando-os resolverem a situação. O Greg, por outro lado, ficou no quarto dele dizendo que não confiava neles e vigiava de perto. Ficamos em silêncio, sentindo um certo desconforto, e depois de 1 hora, os encanadores finalmente saíram do porão. Um deles, com aparência de pânico, me mostrou um pequeno pedaço de plástico na mão. Agora está tudo certo, ele disse, mas não parecia muito convencido. E antes que eu pudesse perguntar sobre o custo do serviço, eles saíram correndo da casa, como se estivessem fugindo de alguma coisa. Greg ainda não tinha saído do porão e tudo o que podíamos ouvir era sua voz arrastando coisas por lá, freneticamente, até que, de repente, um grito estridente dele ecoou por toda a casa, quebrando o silêncio. Foi a primeira vez que o ouvi assim, e foi muito estranho. Eu não entendia o que estava acontecendo com o Greg. Ele sempre foi calmo e reservado, mas agora parecia uma pessoa completamente diferente. Minha esposa e eu decidimos ficar longe do porão. Subimos para o nosso quarto, já que não tínhamos conseguido tomar banho direito naquele dia. Cerca de 3 horas se passaram e a casa estava estranhamente silenciosa. Foi então que a preocupação começou a tomar conta de nós. Ei, estou um pouco preocupada com o Greg, disse minha esposa. Talvez devêssemos ver como ele está. Eu tentei achar que ela estava exagerando, mas eu também estava um pouco preocupado com o Greg. Claro, vou te acompanhar, respondi. Quando minha esposa abriu a porta, ela se deparou com uma visão perturbadora. Greg estava parado no corredor, sua figura enorme se inclinando para frente. Greg tinha cerca de 1,95 metros de altura, então era difícil não reconhecê-lo. Percebemos que o rosto dele estava escondido por seus cabelos bagunçados e seus lábios murmuravam algo inaudível. Ela não percebeu o quão estranho ele estava, mas eu sim. Eu sabia que algo não estava certo. Eu me movi devagar, tentando me aproximar, sentindo uma tensão gelada no ar. Mas, quando eu achava que poderia lidar com a situação, Greg se jogou para cima da minha esposa, a pegou pelo pescoço, num movimento brutal, a jogou escada abaixo. Meu coração afundou quando ouvi seu grito seguido de um baque surdo. Eu imediatamente corri em direção às escadas, empurrando Greg para o lado, enquanto ela estava no chão, com os olhos abertos, mas imóvel e ofegante. Lágrimas começaram a surgir nos meus olhos enquanto eu corria até ela, tentando confortá-la. Mas no meio de tudo isso, ouvi Greg descendo as escadas, cada passo ecoando no piso de madeira. Quando ele apareceu finalmente diante de mim, ele estava com uma faca enorme na mão e seu rosto era uma máscara gelada de calma. Eu não queria fazer isso, sabe? Disse ele, com a voz lenta, como se estivesse ensinando algo importante para uma criança. Vocês são como família para mim. Eu realmente gosto de vocês, mas eu acho que não dá mais para continuar morando com outras pessoas. Está sendo um problema maior do que eu imaginava, continuou, enquanto se aproximava devagar. Seu olhar estava cheio de uma intensidade perturbadora, e naquele momento, eu soube que a nossa casa até então, tinha se tornado um lugar muito mais aterrorizante do que jamais poderíamos imaginar. De repente, Greg começou a andar de um lado para o outro na sala, calmamente, como se estivesse no seu próprio mundo, falando sozinho. Não, eu não posso matar eles, murmurou. De repente, virou-se para mim, como se respondesse aos próprios pensamentos,
apontando a faca para mim. Mas você tem que saber que agora não tem mais problema, completou ele. Eu estava simplesmente paralisado de horror, vendo um lado dele que eu nunca tinha visto antes. Esse homem estava louco. Como é que nunca percebemos isso? Pensei. De repente, Greg parou e seu olhar fixou em mim. Desculpa, riu, disse ele, com uma calma arrepiante, e começou a se aproximar de novo. Mas antes que eu pudesse abrir a boca para implorar para ele não nos machucar, a campainha tocou. Nesse momento, senti um nó no estômago. Greg parecia não perceber o caos que tinha causado. Quando se virou para mim, fez sinal com o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e foi até a porta. Quando ele abriu, uma onda de alívio me percorreu ao ver 3 policiais na porta. Mas Greg, em vez de se assustar, deu uma risada e disse: "Bem, parece que alguém caiu aqui. Não é engraçado?" Então ele se entregou dizendo: "Ok, vocês me pegaram. Tem um corpo ali. Se quiserem o resto, está no congelador." Nesse momento, o policial e eu percebemos que estávamos enfrentando algo horrível. Eles prenderam o Greg e chamaram uma ambulância. Enquanto o levavam embora, Greg se virou para mim. Com um sorriso distorcido, disse: "Eu espero que a Eva esteja bem. Foi a última vez que o vi." As semanas seguintes foram um verdadeiro choque. Os detalhes perturbadores que vieram à tona sobre Greg eram demais. Descobrimos que os encanadores que contratamos haviam informado as autoridades imediatamente depois de saírem da nossa casa. Eles encontraram um pedaço de uma mão humana entalada nos canos, algo que Greg não se importou de negar. A polícia identificou o corpo encontrado no congelador como sendo de uma jovem de 18 anos chamada Sheena Richards, que estava desaparecida há 6 meses. Além disso, no quarto de Greg, encontraram uma faca que continha o DNA de outra garota que estava desaparecida há 4 anos. Durante o interrogatório, a polícia não conseguia acreditar na total falta de remorso de Greg. Ele parecia quase animado ao falar sobre seus crimes e não se importava nem um pouco com as famílias das vítimas. Depois de revisar as gravações do interrogatório, o tribunal o rotulou como um verdadeiro psicopata e decidiu que ele merecia nada menos do que a pena de morte. Então, ele foi executado no dia 8 de dezembro de 2019, deixando como mensagem final a frase: "Diga à minha família que eu vou vê-los em breve." As palavras dele ecoaram na minha cabeça e não pude deixar de sentir que todos nós estávamos morando ao lado de um monstro. No ano passado, decidi alugar um Airbnb em uma cidade pequena no Canadá, perto da casa do meu primo, para passar as festas de fim de ano. Ele mora em uma área bem isolada, então só tinham cabanas disponíveis. Escolhi uma quase no acaso e cheguei alguns dias antes do Natal. A primeira parte da viagem foi ótima. Passei um tempo com uma parte da minha família que eu não via há anos, e foi maravilhoso colocar o papo em dia. Mas depois as coisas complicaram um pouco, e acabamos, uns 30 de nós, amontoados na casa dele de 3 quartos. Sim, foi tão ruim quanto você pode imaginar. Uma verdadeira bagunça. O dia de Natal foi particularmente agitado. Passamos a manhã assistindo as crianças abrindo os presentes, curtimos um café da manhã maravilhoso, e eu fiquei até o jantar, que foi às 19 horas. Decidi que já estava na hora de voltar para a cabana, que ficava no meio de uma floresta, um pouco fora da cidade. A cabana era até bem aconchegante, mas, quando estacionei, percebi umas pegadas na neve indo até a porta da frente, que não estavam lá antes. Na hora, pensei que poderiam ser do anfitrião, que talvez tivesse ido ver como as coisas estavam. Mas, quando cheguei na porta, percebi que não havia sinal de que alguém tivesse entrado. No fim, decidi ignorar aquilo e entrei. Joguei minha jaqueta no sofá e me joguei numa cadeira. Pensei em mandar uma mensagem para o anfitrião, perguntando o que tinha acontecido, mas logo percebi que, se fosse algo realmente sério, ele já teria me contatado. Então, deixei para lá. Não tinha se passado nem 10 minutos no sofá, quando eu já estava dormindo, e o interfone tocou. Acordei de um pulo, ainda meio atordoado, fui abrir a porta. Quando abri, encontrei um cara de cabelo escuro e liso, vestindo uma jaqueta marrom. Ele sorriu rapidamente e se apresentou como o anfitrião do Airbnb.
Para ser sincero, eu ainda estava meio dormindo, então deixei ele falar. Ele me perguntou como estava a minha estadia e depois disse que só precisava conferir umas coisas na cabana antes de ir embora. Eu apenas acenei com a cabeça, sem pensar muito no que ele estava dizendo. Só quando ele passou por mim e entrou na casa, que eu percebi que, de alguma forma, tinha deixado um estranho entrar sem pensar duas vezes. De repente, acordei completamente e vi que ele estava olhando ao redor, quase como se não soubesse o que estava procurando. Esse comportamento estranho me fez arrepiar. De repente, entrei em modo alerta, porque ele precisaria verificar algo no Natal. Não podia esperar até o dia seguinte. Comecei a dizer a ele que talvez fosse melhor voltar amanhã, porque eu esperava mais família. Mas, quando falei isso, a expressão dele mudou. Ele virou para mim e o rosto dele se endureceu, como se tivesse se irritado com o que eu disse. Então, ele caminhou tranquilamente até a porta. No momento em que pensei que ele fosse sair, ele fechou a porta e pôs a chave na fechadura. Naquele momento, senti um pânico no estômago e soube imediatamente que estava em perigo. Corri rápido para o quarto e tranquei a porta. E, poucos segundos depois, ouvi ele tentando desesperadamente abrir. Eu não sabia o que fazer, pois meu celular e as chaves do carro estavam na minha jaqueta, no sofá. Tive que agir rápido. Olhei atrás da casa e vi uma janela velha, com uma maçaneta que abria como uma tampa. Então, corri para abri-la e ouvi a porta rangendo a cada tentativa que o cara fazia para entrar. Finalmente, consegui sair pela janela e corri para as árvores, sentindo como se meus pés mal tocassem o chão. Então, olhei para trás e vi o cara saindo pela porta da frente. Ele estava imerso na escuridão, mas ficou parado ali por um tempo, olhando em todas as direções, claramente confuso, sem saber para onde eu tinha ido. Uns 15 ou 20 minutos intermináveis se passaram até ele finalmente entrar no carro e sair. Meu coração quase saltou pela boca só de pensar no que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse conseguido escapar pela janela. Decidi esperar mais alguns minutos, só para ter certeza de que ele tinha realmente ido embora, e quando vi que estava seguro, corri de volta para a cabana e liguei para o 911. Durante a ligação, o verdadeiro dono do local e o anfitrião do Airbnb apareceram para confirmar que o cara era um impostor e que o que aconteceu foi muito estranho. Eles acharam que ele provavelmente tinha descoberto que a cabana era um Airbnb e usou isso para entrar. Mas o pior de tudo é que nunca soubemos quais eram as intenções dele. Aquela noite foi assustadora e, com certeza, deixou um gosto muito ruim na boca. Aprendi que nunca mais posso confiar em um estranho tão rápido. Agora, sempre fico alerta, especialmente se me encontrar em uma situação parecida. Às vezes, até uma simples viagem pode virar um pesadelo. A verdade é que uma criança de 10 anos não deveria ter que suportar o trauma do que aconteceu naquele dia de setembro. Era véspera de Halloween, 30 de setembro, e enquanto eu estava cuidando do Benjamin, o filho da minha melhor amiga, decidi que seria divertido ficar na minha casa. Benjamin, ou Benji, como eu o chamo carinhosamente, é um menininho que eu conheço há muito tempo. Eu estava até mesmo no hospital quando ele nasceu. A mãe dele, Cleo, já havia deixado ele comigo uma vez antes, mas não durou muito, pois o coitadinho adoeceu. Porém, naquele dia, Benji estava cheio de energia e ansioso para passar tempo comigo. Eu moro em uma casa pequena, de 3 quartos, em uma cidadezinha do sul do Missouri, e minha rua é um cul-de-sac, o que me dá uma sensação de tranquilidade. Há uma grande área de mata atrás da casa. Nessas noites silenciosas, eu realmente aproveito a calma que ela proporciona. Lembro que a cozinha ainda estava com cheiro de espaguete que eu tinha acabado de fazer e fiquei surpresa com o quanto o pequeno estava devorando. A verdade é que eu fiquei orgulhosa de ele gostar do que eu cozinhei e até mandei uma mensagem para a Cleo para me gabar. Por volta das 9 da noite, Benji já estava de pijama, encolhido no sofá. Eu me sentei ao lado dele, pois estava exausta depois da semana, e perguntei se ele não achava que já estava na hora de ir para a cama. Ao que ele respondeu de forma travessa: "Talvez para você." E isso me fez rir. Eu admito que tinha um carinho especial por Benji. Eu o amava como um sobrinho, e por isso ele sempre conseguia o que queria comigo. E naquele dia,
Não foi diferente. Então, decidi deixá-lo ficar acordado um pouco mais, mas avisei que deveria ir para a cama às 10h30. Ele aceitou sem reclamar e continuou assistindo ao programa. Logo depois, fui para o meu quarto e me joguei na cama, como um tronco. Provavelmente adormeci em segundos. Então, lembro de ter tido um pesadelo horrível, até que Benji me acordou ao balançar a cama. Eu abri os olhos de repente, ainda confusa e abalada pelo pesadelo, e foi quando eu o vi na minha frente e soltei um grito. O que aconteceu? Eu perguntei. Estou com fome, ele respondeu, mas soou um pouco estranho, quase como se estivesse assustado. Você comeu 2 grandes pratos de espaguete, querido, eu disse. Então, ele fez uma pausa e me olhou com olhos cheios de medo. Eu quero mais, ele sussurrou. Eu não estava no melhor dos humores naquele momento. Honestamente, isso me irritou um pouco. Eu não gosto de acordar nessa hora, Benji. Além disso, você prometeu que iria para a cama. Vai ter café da manhã amanhã, eu disse, puxando as cobertas sobre a cabeça e fechando os olhos novamente. Mas, em menos de 10 segundos, eu senti ele balançando a cama novamente e sussurrando que realmente precisava de espaguete. Impossível de acreditar no que estava ouvindo, virei para olhá-lo estranhamente. Ele nunca tinha agido assim antes, mas como sempre, acabei cedendo. Tá bom, eu respondi, enquanto me arrastava para fora da cama e o seguia pela casa escura até a cozinha. No entanto, antes de chegarmos na geladeira, ele me agarrou forte pelo pulso. Eu olhei para ele e vi que seus olhos estavam cheios de lágrimas e ele estava tremendo. O que aconteceu, Benji? Eu perguntei. Tem um homem no seu quarto. Ele está debaixo da cama. Ele disse nervosamente. Eu honestamente tive dificuldade em acreditar nele. Não tem ninguém debaixo da minha cama. Eu respondi incrédula. Mas antes que eu pudesse continuar falando, um barulho de algo se quebrando no corredor foi ouvido. Fomos ambos paralisados de medo, sem saber o que fazer. Não pode ser, eu pensei, enquanto olhava para ele e percebia que Benji começava a chorar. Isso foi o que me tirou do meu estado catatônico. E eu finalmente decidi agir. Peguei Benji no colo e corri até a porta dos fundos. Quando cheguei lá, abri-a com um puxão e saí correndo para o quintal, que estava completamente escuro. Mas, assim que saí, percebi que havia deixado meu celular em cima da cômoda no meu quarto. Claro que eu não ia voltar para procurá-lo. Então fiz a primeira coisa que veio à minha mente. Decidi correr até a casa da minha vizinha mais próxima e pedir ajuda, com Benjamin segurando minha mão. Corri pela mata em direção ao quintal da minha vizinha, mas no meio da corrida, bati o dedinho do pé em algo. A dor foi insuportável, mas continuei correndo. Quando estava a poucos metros do quintal da vizinha, dei uma olhada rápida para a minha casa. Lá, vi que a porta da garagem estava aberta. Lá dentro, tive a impressão horrível de ver uma sombra de um homem se movendo. Aquela foi a corrida mais angustiante da minha vida, com o som dos meus passos ecoando no silêncio da noite. E ao mesmo tempo, temendo que o homem na minha casa estivesse atrás de mim de alguma forma. Finalmente, consegui chegar à casa da vizinha. De lá, liguei para a polícia. Alguns minutos depois, as luzes e sirenes quebraram o silêncio, o que me deu um certo alívio. Os policiais revistaram minha casa de cima a baixo, mas não encontraram o intruso. Eles só perceberam que a janela do meu quarto estava aberta e que o estranho provavelmente fugiu para a mata. Desde aquele dia, até agora, ainda não sei quem estava debaixo da minha cama, como chegou lá ou quando. E o pior de tudo, quais eram as intenções dele. Por muito tempo, suspeitei fortemente que fosse Damon, meu ex-namorado louco, mas desisti quando me encontrei com ele uma vez em um restaurante onde estava tomando café com uma amiga. Quando o confrontei sobre isso, ele me disse que não tinha ideia do que eu estava falando, e a verdade é que seu espanto parecia genuíno. Agora, frequentemente tenho pesadelos sobre aquela noite, acordando ensopada de suor enquanto imagens aterrorizantes de Benji e eu sendo brutalmente atacados por um intruso passam pela minha cabeça. Não consigo mais dormir em paz. Além disso, o relacionamento com a mãe de Benji esfriou. Não somos tão próximos como antes. Apenas nos mandamos mensagens para saber como as coisas estão, mas é só. Ela sempre diz que Benji ainda me ama. Mas, claro,
Ele não tem coragem de ficar comigo agora. E eu também não me sinto em posição de culpá-lo. Em abril de 2010, um homem chamado Tom Reynolds decidiu vender um pequeno anel de diamante no Craigslist. Tom morava em uma comunidade pequena e tranquila chamada Edgewood, em Washington, com sua esposa Mary e seus 2 filhos, de 10 e 8 anos. Logo após postar o anúncio, ele recebeu uma mensagem de alguém interessado em comprar o anel. E Tom convidou o estranho para sua casa para que ele pudesse ver o anel e a pessoa antes de fechar o negócio. Na noite de 28 de abril, um homem e uma mulher chegaram à porta dos Reynolds, exatamente como haviam combinado. Mary, que estava em casa, pensou que eram um casal amigável. Ela até os achou adoráveis e achou que o anel seria um presente perfeito de noivado. Após concordarem com o preço, Tom perguntou como eles pretendiam pagar, e foi aí que tudo tomou um rumo sinistro. De repente, o homem puxou uma arma, e Tom ficou paralisado, sem poder fazer nada além de entregar o anel, enquanto a mulher soltava uma risada. Antes que Tom pudesse entender o que estava acontecendo, o homem e a mulher correram até a porta dos fundos, permitindo que mais 2 cúmplices entrassem na casa. Em um piscar de olhos, toda a família foi forçada a se ajoelhar na sala de estar, enquanto os bandidos amarravam suas mãos atrás das costas. Uma vez que a família estava sob controle, começaram a exigir saber onde estavam escondidos outros objetos de valor. Mas, com uma arma apontada para sua cabeça, Tom estava tão paralisado pelo medo que não conseguia dizer uma palavra. É a contagem regressiva. 3, 2, disse o bandido, apontando a arma para ele. A cada olhar para seus filhos, Tom sentia ainda mais pânico. No meio desse pesadelo, Mary, desesperada, implorou a Deus para não machucar sua família. Mas a situação estava assustadora, e os bandidos sabiam que quanto mais tempo passassem na casa, maiores seriam as chances de a polícia chegar. Por isso, começaram a revirá-la com pressa, enquanto um dos bandidos ficava na sala de estar intimidando a família, e os outros 2 vasculhavam os quartos. As ameaças eram tão aterrorizantes que as crianças, incapazes de controlar o medo, começaram a chorar desesperadas, o que só deixava os bandidos mais nervosos, temendo que os gritos atraíssem a atenção dos vizinhos. Então, o bandido que vigiava os Reynolds começou a ameaçar as crianças, exigindo que ficassem quietas. Mas quando os gritos das crianças aumentaram, ele, cada vez mais furioso, decidiu que precisava ensinar uma lição. Com os pais paralisados pelo terror, Mary ofereceu seu próprio anel de casamento, na esperança de que isso acalmasse o agressor. Tome o que quiser, só não machuque as crianças, ela gritou. Aquela noite se transformou em um inferno vivo. Mary se lembrava de como lhe tiraram o anel de casamento, sentindo seu mundo desabar. Enquanto isso, Tom tentava manter a calma. Ele sabia que coisas materiais podiam ser substituídas, mas sua família não. A raiva que ele sentia crescia a cada segundo, mas ele estava completamente impotente naquela situação. De repente, um dos bandidos, cansado do choro das crianças, começou a bater nelas. Vendo seus filhos sendo agredidos, o instinto protetor de Tom entrou em ação. Num impulso de adrenalina, ele conseguiu romper as amarras. Sem pensar, partiu para cima do bandido que estava agredindo as crianças, gritando e batendo como um louco, determinado a acabar com o pesadelo. Como todos sabemos dos filmes, os heróis sempre conseguem desviar as balas e derrotar os vilões. Mas a realidade é muito mais dura e injusta. Justamente quando Tom tentou virar a situação, o bandido recuou, mirou e disparou 3 balas que atingiram o corpo de Tom, tirando sua vida em um instante e sem piedade. Naquele momento, a cena virou um caos, e Mary sentiu o tempo parar enquanto o horror se desdobrava diante de seus olhos. Foi o pior momento das vidas dos Reynolds. Tom caiu no chão, imóvel e coberto de seu próprio sangue, tudo isso diante de seus filhos, e Mary, paralisada pelo medo e desespero, só pôde assistir enquanto seu mundo desmoronava, incapaz de entender como havia chegado até aquela noite horrível. A vida que eles haviam construído, sua casa e seus filhos estavam todos por um fio, e o pior de tudo era que eles não tinham ideia de como aquilo tudo terminaria. Querido, por favor, não vá, fique conosco. Mary continuava repetindo, a voz falhando.
Seu marido estava morto, e ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele sempre havia prometido protegê-los, e agora sua vida estava se esvaindo diante de seus olhos. Ele fora um herói até o fim, defendendo sua família no momento mais crítico. Mas, enquanto era invadida pelo horror, ela também sentia uma gratidão por ela e as crianças estarem vivas. Em sua mente, ela agradecia a Deus por tê-las protegido, enquanto suas emoções a dominavam. No entanto, naquele momento, ela estava devastada. O trauma que ela havia sofrido era difícil demais para ser absorvido, e vários dos responsáveis por essa tragédia também pareciam horrorizados com o que havia acontecido. Os cúmplices do assassino agora pareciam muito assustados e desorientados. Tudo indicava que eles não haviam planejado matar ninguém e agora estavam envolvidos em algo muito maior do que pensavam. Agora, um simples roubo se transformará em um homicídio, e eles sabiam que não poderiam escapar tão facilmente disso. Então, após reunir o que puderam de objetos roubados, eles rapidamente deixaram a cena, levando celulares, um laptop, joias e tudo mais o que conseguiam carregar. As sirenes da polícia logo começariam a soar, e eles sabiam que a polícia estava se aproximando. Então fugiram para o sul, atravessando o estado de Oregon e chegando à fronteira com a Califórnia. Os detetives de homicídios começaram a trabalhar rapidamente e não demorou muito para encontrarem o único erro sério cometido pelos criminosos. Eles haviam enviado e-mails de uma conta ligada a um dos seus nomes reais, e esse foi o erro fatal. Seus nomes apareceram em um programa de TV popular que mostrava os criminosos mais procurados, além de serem divulgados em todos os noticiários do país. Eram 4 viciados em heroína que, como se isso não fosse o suficiente, tiveram a brilhante ideia de remover a placa do carro usado para escapar. Assim que chegaram a São Francisco, foram presos em uma blitz e levados à justiça. No tribunal, os suspeitos choraram quando foram acusados de homicídio em primeiro grau, roubo e agressão, e cada um deles se declarou inocente. A atitude deles levou muitos a acreditarem que eram inocentes e que provavelmente havia ocorrido um erro. Mas aos poucos, os promotores foram montando a história, mostrando, peça por peça, que eles realmente foram responsáveis pela morte de Tom. O momento decisivo aconteceu quando Mary apareceu no tribunal. Ela se levantou diante do juiz e do júri com uma firmeza que os chocou, e sem hesitar, identificou os 4 criminosos como os que invadiram sua casa e mataram seu marido. Seu depoimento foi crucial para garantir que, em 2011, todos fossem condenados por todas as acusações e recebessem penas que variavam entre 71 e 124 anos de prisão. Enquanto estavam no corredor da morte, o homem que disparou a arma disse a um jornalista que sentia muito pelo que fizera. Ele falou sobre como rezava todas as noites pela família de Tom, acreditando que ninguém merecia passar por algo assim. Mas, quando perguntado, o promotor do condado afirmou que o que esse assassino sentia não era vergonha, mas uma profunda falta de empatia, porque ele era um psicopata. A verdade é que aqueles que invadiram a casa dos Reynolds naquela noite não eram pessoas que sentiam vergonha ou arrependimento por algo que haviam feito. Eram indivíduos dispostos a ferir e tirar vidas sem pensar 2 vezes, até mesmo de crianças inocentes. O eco do que aconteceu ficou gravado não apenas nos corações da família, mas também na memória de todos que ouviram a história de perda e coragem de Mary. Em meio à tragédia, ela se levantou mais forte do que nunca, lembrando-se de seu marido e jurando que a injustiça nunca seria perdoada. Nunca imaginei que uma simples batida na porta poderia virar nossas vidas de cabeça para baixo, mas aquela manhã mudou tudo. Isso aconteceu há mais de 40 anos, mas eu lembro como se fosse ontem. Durante meses, meus amigos, Ben, Alex e Will, e eu ficamos presos em uma rotina que mais parecia uma piada de mau gosto. Éramos bons carpinteiros, mas a falta de trabalho na nossa cidade pequena fez com que nos sentíssemos como sombras do que costumávamos ser. Ben e Alex eram experts, sempre dispostos a ensinar o que sabiam. Já o Will, por outro lado, era o tipo forte do grupo, um gigante, daquelas pessoas que intimidam todo mundo, mas que sempre parecia estar em outro planeta. Todo dia começávamos da mesma maneira. Tomávamos café da manhã num café na esquina, onde o café tinha gosto de borracha queimada e as conversas eram tão chatas quanto a nossa situação. Depois, voltávamos para minha casa,
Olhávamos anúncios de emprego enquanto tomávamos umas cervejas e fingíamos que realmente achávamos que algo ia mudar. Mas naquela manhã, o clima estava diferente. Havia uma tensão no ar, como se algo ruim estivesse chegando. Tem algo errado, disse Ben, andando de um lado para o outro, olhando pela janela a cada poucos segundos. Alex, normalmente falante, estava quieto, batendo a mão na mesa nervosamente. Will, por sua vez, estava lá, perdido em pensamentos, encarando a parede como se conseguisse ver além dela. Eu não gosto disso, murmurou Ben, e havia uma certeza na voz dele que me fez franzir a testa, como se ele tivesse um sexto sentido para o que era estranho. Nesse momento, uma batida na porta ecoou. 3 batidas fortes e urgentes. Meu coração deu um salto, e a tensão entre nós era palpável. Não sei o porquê, mas algo naquele som me deu arrepios. Mesmo assim, me levantei e abri a porta, e lá estava um cara alto, vestindo um terno que parecia um pouco grande demais para ele, como se tivesse pegado emprestado de alguém. O homem usava óculos escuros, apesar do tempo nublado lá fora, e sua postura era desconcertante. Ele parecia um lobo vestido de ovelha. Vocês estão procurando trabalho? Ele perguntou, com uma voz suave, quase casual, mas tinha algo nela que me deixou desconfortável. Sim, estamos, respondi, tentando não deixar minha voz tremer. Eu tenho uma oferta para vocês. Paga bem, mas não é o tipo de trabalho convencional. Ele disse, tirando um cartão do bolso e me entregando. Me encontrem nesse endereço às 9 da noite. Lá a gente fala sobre todos os detalhes. Ele disse, e sem mais nem menos, virou-se e foi embora antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Meus amigos e eu olhávamos para o cartão em minha mão, que não tinha nome nenhum, só um endereço rabiscado. O que você acha? Alex perguntou, com a voz refletindo sua insegurança. Eu não acho que temos muita escolha, respondi, sentindo o peso daqueles meses sem trabalho pesando sobre nós. Precisávamos de dinheiro e algo que nos desse um rumo. Então, naquela noite, nos preparamos o melhor que pudemos e fomos até o endereço que nos deram. Era um armazém velho na periferia da cidade. A fachada parecia desgastada, e algo no ar me dizia que estávamos prestes a entrar em algo que não conseguíamos imaginar. Quando entramos, a luz fraca revelou um lugar que não parecia nada com o trabalho normal. E a inquietação foi crescendo dentro de mim conforme avançávamos mais naquele espaço desconhecido. Quando entramos no armazém, o cara estava esperando, mas não estava sozinho. Havia 2 outros homens ao lado dele, todos com uma aparência que te fazia pensar que poderiam te quebrar ao meio sem suar. O trabalho é simples, disse o homem, e pelo menos isso parecia ser a teoria. Acontece que o cara precisava que nós reforçássemos uma sala no porão. Ele não explicou por quê. E não perguntamos. Havia uma tensão no ar que nos dizia que era melhor não mexer nisso. No final, era trabalho, então aceitamos. Enquanto pregávamos as vigas de madeira, a inquietação só aumentava. Por que alguém precisaria de uma sala tão segura? Alex sussurrou para mim, olhando ao redor desconfiado. Não pense nisso, respondi, mas eu também estava pensando. Todos estávamos, especialmente Will, que vinha agindo estranho desde que chegamos lá. Naquele momento, sua calma habitual tinha sido substituída por uma espécie de melancolia intensa, e eu o vi olhando para a porta mais de uma vez, como se estivesse esperando alguém entrar. Terminamos o trabalho e estávamos quase saindo quando o cara nos parou. Mais uma coisa, disse ele, e sua voz suave agora soava mais firme. Vocês não podem contar nada disso para ninguém. O jeito que ele disse isso me gelou até os ossos. Não era um pedido, era uma ameaça. Saímos de lá com o dinheiro, mas a atmosfera entre nós estava pesada. Eu podia ver a mesma pergunta refletida nos olhos de Ben e Alex. O que foi que acabamos de fazer? No dia seguinte, Will desapareceu, sem dar uma palavra, sem deixar rastro. Tentamos ligar para ele. Fomos até a casa dele e até a dos pais, mas parecia que ele tinha evaporado. Alguns dias depois, as notícias anunciaram que encontraram um corpo no rio, despedaçado e irreconhecível. Não disseram que era o Will, mas todos nós sabíamos que era. Eu não conseguia parar de pensar na sala que construímos, nos olhos frios do cara e no silêncio angustiante de Will.
Meses se passaram e tentamos seguir em frente, mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. Uma noite, eu ouvi uma batida na porta, e quando abri, encontrei Ben com uma expressão pálida, segurando um caderno velho. "Olha o que eu encontrei", disse ele, começando a virar as páginas. Era o caderno de Will, cheio de anotações sobre o trabalho, o cara e algo mais perturbador, um compartimento secreto na sala que havíamos reforçado. Sem pensar, decidimos voltar até o armazém, só Ben e eu. Não sabíamos exatamente o que estávamos procurando, mas precisávamos de respostas. Lá encontramos o compartimento, exatamente como Will havia escrito. Dentro, havia uma boa quantia de dinheiro, mas também uma carta. Era de Will. Eu sabia o que aquela sala era e o que ela escondia, e estava convencido de que o cara não ia deixar a gente escapar tão fácil. Will havia planejado tudo. Ele pegou algo valioso do homem, algo que faria ele pensar 2 vezes antes de vir atrás de nós. O dinheiro era a maneira de garantir que estaríamos bem, que poderíamos sair dali e recomeçar. Então, fizemos isso. Naquela noite, deixamos a cidade, dividimos o dinheiro entre nós. Não era muito, mas o suficiente para deixar a escuridão para trás e procurar alguma luz. No fim, Will nos salvou, e embora a culpa ainda estivesse ali, eu sabia que ele tinha feito o que tinha que fazer por nós.